a mensagem da Igreja Apostólica que traz o título O Bom Samaritano e o Amor ao Próximo. A parábola do Bom Samaritano é uma narrativa de Jesus, que transmite uma lição profunda, em resposta a uma indagação de um doutor da lei judaica. Este, com o intuito de testar o divino mestre, perguntou: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? O doutor da lei replicou: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus então declarou: Respondeste corretamente, faze isso e viverá. Contudo, buscando justificar-se, o doutor da lei questionou: Mas quem é o meu próximo? Diante disso, Jesus narrou a parábola do bom samaritano. A narração, de natureza figurada, aborda um tema com profundos preceitos morais. É necessário compreender o contexto histórico, pois havia uma aversão secular entre judeus e samaritanos, derivada de questões religiosas que os impediam de manterem relações amistosas. Essa característica amplifica o impacto da figura do bom samaritano na parábola, pois ele demonstra compaixão, generosidade e humanitarismo para com um judeu. Conforme narrado por Jesus, o seguinte: certo homem, ao descer de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de salteadores que o despojaram, espancaram e o deixaram quase morto. Passava por aquele caminho um sacerdote, que ao vê-lo, desviou-se e seguiu adiante. O mesmo fez um levita, que ao passar também ignorou o homem ferido. Contudo, um samaritano, em sua jornada, ao vê-lo, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, tratou as suas feridas com azeite e vinho e em seguida colocou-o sobre sua montaria, conduzindo-o a uma estalagem, onde prestou assistência. No dia seguinte, entregou ao estalajadeiro 2 denários, que era o dinheiro da época, dizendo: cuida bem dele, e o que gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Ao final, Jesus indagou ao doutor da lei: qual dos 3 foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aquele doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Jesus então concluiu: vai e procede da mesma maneira. Ao invés de uma resposta teórica, Jesus recorre a um fato, conduzindo o doutor da lei a responder a sua própria questão. A lição é inequívoca. O próximo abrange todos os indivíduos, sem distinções de religião, cultura ou até mesmo inimizades. A figura do bom samaritano reflete o próprio Senhor Jesus, que desceu dos céus para resgatar a humanidade, ferida e perdida com seu sacrifício. Essa missão é agora confiada à Igreja Apostólica, que, conforme nos ensinaram a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, deve viver e disseminar o amor, a justiça divina, bem como a caridade. O apóstolo São João, em sua primeira epístola, elucida sobre o amor, dizendo: amados, amemos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama conhece a Deus, pois Deus
é amor. Quem não ama não conhece a Deus, e nisso manifestou-se o amor divino. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que tenhamos vida por meio dele. Amados, se Deus nos amou assim, devemos também amar uns aos outros. Essa mensagem enfatiza também pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, é um lembrete contínuo sobre as virtudes divinas: amor, mansidão, a paz, misericórdia, justiça e perdão. A verdadeira felicidade está em vivenciar o amor genuíno e praticar o bem, seguindo os exemplos dos grandes pilares da Igreja Apostólica, Nosso Senhor Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Prezados e amados irmãos apostólicos, com palavras, com ensinos, com parábolas, Jesus, nosso Senhor, Ele sempre ensinou cada um de nós a viver a nossa melhor versão, a viver uma vida consagrada, uma vida dedicada ao desenvolvimento espiritual, para que nós pudéssemos nos aproximar mais dele, Jesus, e de todos os seus santos e anjos, buscando a unidade espiritual, o amor, a felicidade, a sabedoria divina, para que estivéssemos ligados a Deus, pelo Espírito e pela oração. Atributos estes que nos tornam pessoas com senso de bondade, mansos de coração, e revela em nós uma fascinante, uma radiante energia positiva, expressando em nossa maneira de falar, em nossa maneira de agir perante o nosso próximo, a riqueza que temos em nossa alma. Por isso, meus irmãos, trago a todos nesta oportunidade uma mensagem de amor, uma mensagem de vida e uma mensagem de união. Uma mensagem que ilumina a nossa alma, que fortalece a nossa fé e que santifica o nosso coração, para que nós possamos sentir na alma o amor pela vida, o amor em ajudar o nosso semelhante. Pois falando a esse respeito, esclareço-lhes que Jesus, meus irmãos, ele foi um exemplo indiscutível de amor fraternal, quando ensinava dizendo: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas amai também os vossos inimigos, bendizei os que nos maldizem e orai por aqueles que nos maltratam e nos perseguem, pois Deus faz com que o sol ele se levante sobre maus e bons. Ele faz com que a chuva ela desça sobre justos e injustos. Pois se amardes somente os que vos amam, que galardão tereis? O que isso tem de mais? Não fazem os publicanos, ou seja, os pecadores, também o mesmo? Mas se saudardes unicamente os vossos irmãos, que galardão tereis? O que isso tem de mais? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Pois o amor de Deus, meus irmãos, ele se reflete na forma como tratamos o nosso próximo. A parábola do bom samaritano mostra o que realmente importa para Deus. O sacerdote e o levita eram pessoas que conheciam muito bem da lei, pois eles trabalhavam no templo
e tinham grande responsabilidade religiosa. Mas as suas ações, meus irmãos, mostraram que a lei de Deus não estava em seus corações. Como diz o profeta Isaías: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, está longe da bondade. Por isso, meus irmãos, essa parábola do bom samaritano vem de encontro com os nossos dias atuais. Porque, meus irmãos, se nós formos analisar as relações sociais nos dias atuais, meus irmãos, nós notamos a falta de bondade, a falta da sensibilidade no tratar com as pessoas, aquele carisma na apresentação pessoal, o poder sutil de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto. Meus irmãos, tudo isso faz a vida com um viés mais leve. Nós tratar bem as pessoas, meus irmãos, cuidar quando vamos conversar com o nosso semelhante, para não ter uma comunicação violenta, sermos calmos, sermos pessoas com a alma branda, elevar os nossos atos ao estado da arte, tratar bem o nosso semelhante, isso tudo faz a nossa vida mais colorida, mais alegre, mais feliz. Assim como aquele bom samaritano fez. Porque, meus irmãos, Jesus, nosso Senhor, Ele nos ensinou a tratarmos bem o nosso semelhante. Ele disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá sempre a luz da vida. Jesus, Ele nos ensinou, meus irmãos, a transformar a dor em resiliência, a transformar a dor do nosso semelhante em um estado de bondade, em um estado onde nós possamos fazer o bem para as pessoas, em nós possamos agir de maneira favorável, ajudar o nosso semelhante. E quantos, meus irmãos, momentos na nossa vida são oportunos para que nós possamos ser um bom samaritano. O irmão Aldo, com sua força espiritual silenciosa, nos ensinou muito isso, para que pudéssemos ter uma forma de agir favorável a ajudar o nosso próximo. Por isso que nesse instante, cabe a nós, meus irmãos, uma reflexão. O que nos desliga dessa natureza solidária, como o sacerdote e o levita, que foram levados a um comportamento onde não ajudaram aquela pessoa que precisava? E por outro lado, meus irmãos, o que permite que alguns ainda continuem ligados à sua compaixão, mesmo em circunstâncias mais adversas, como o bom samaritano? Meus irmãos, de que lado nós estamos? Desligados desta compaixão pelo próximo? Ou nos mantemos ligados a Deus e ajudando, mantendo a compaixão pelas pessoas que nos cercam? Meus irmãos, é preciso nós pensarmos como estamos agindo em nossos dias, como estamos espalhando o amor. Será que estamos cumprindo o nosso papel de verdadeiro apostólico? Meus irmãos, será que nós estamos marcando a nossa presença onde nós estamos? Porque, meus irmãos, estudos recentes mostram que 44%, quase a metade do nosso tempo, nós estamos presentes somente de corpo onde nós estamos.
Nós estamos muitas vezes presentes, mas a nossa mente, a nossa alma está longe. Então, para que nós possamos ter a caridade, para que nós possamos fazer o bem, nós podemos ter que ter o poder da presença, estar de corpo e alma, para ajudar o nosso próximo, para participar de nossas reuniões, para focar com o nosso pensamento aqui, onde nós estamos fisicamente, para que assim nós possamos frutificar, nós possamos dar frutos através das nossas ações, através da bondade, do amor, da empatia. Porque, meus irmãos, a empatia, ela é alimentada pelo autoconhecimento. Quanto mais consciente nós formos acerca das nossas próprias emoções, mais facilmente nós podemos entender o sentimento alheio. Mais facilmente nós podemos entender que nós precisamos ajudar as pessoas, porque em algum momento nós também vamos precisar. Mas, meus irmãos, nós todos sabemos o que devemos fazer, mas será que nós estamos fazendo? Será que nós estamos realmente espalhando o amor? Porque, meus irmãos, é preciso nós colocarmos em prática os ensinos de Jesus. Então, essa mensagem do boletim do bom samaritano, ela vem para fazer nós pensar. Assim como disse São João no livro do Apocalipse, você que abandonou o seu primeiro amor, abandonou o primeiro amor pelas pessoas para ajudar o semelhante, lembre onde foi que você caiu, onde foi que deixou de amar, onde foi que deixou de ajudar, onde foi que deixou se perder aquela vontade de ser melhor, de viver a sua melhor versão, de ser uma pessoa com um brilho especial, de ser uma pessoa de alta performance. Meus irmãos, como diz São João, arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras. Porque, meus irmãos, a mudança não virá se nós esperarmos pelos outros, pelas outras pessoas, por outros tempos. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando, nós somos a mudança que procuramos, tudo depende de nós decidirmos mudar, ser melhor, ser mais consagrado. Por isso devemos aproveitar momentos de reflexão como este, para ressuscitar, para renascer em nós aquela pessoa que muitas vezes desistiu de acreditar. Aquela pessoa que desistiu de fazer, que desistiu de inovar, de propor novas ideias e de pensar. Nós não podemos, meus irmãos, enxergar somente os problemas da vida, somente os calvários da vida. Talvez uma reunião como esta, um momento de reflexão como este, sirva exatamente para isso, para que nós possamos ressuscitar dentro de nós aquilo que temos de bom, sepultar as nossas fraquezas. Nós devemos entender, meus irmãos, que nós não somos perfeitos, mas mesmo assim, nós devemos continuar a nossa luta para sermos melhores a cada dia. Devemos entender que a nossa vida, ela é um constante aprendizado, por isso devemos aproveitar, meus irmãos, as nossas reuniões para refletir que é tempo de libertação, que é tempo de esperança, que é tempo de inovação, que é tempo de libertação. Mas é importante saber, meus irmãos, que uma vida consagrada é que faz desabrochar coisas novas. É preciso, meus irmãos, nesse instante,
Nós ressuscitar a fé, a força, a coragem de olhar nos olhos da esperança e pedir perdão a Jesus, pedir perdão a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e voltar a acreditar nas pessoas, voltar ao nosso primeiro amor, voltar a ajudar o nosso próximo, voltar a alimentar as boas coisas da vida. Porque, prezados irmãos, é importantíssimo nós refletirmos constantemente como está a nossa vida, como está o nosso coração. Meus irmãos, será que as pessoas que nos rodeiam no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, na sociedade, elas se sentem bem com a nossa presença? Será que nós gostaríamos de conviver com alguém igual a nós? Será que nós gostaríamos de ter um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um filho, um namorado igual a nós? Que tenha o nosso comportamento, que tenha as nossas atitudes? Meus irmãos, será que nós estamos sabendo controlar as nossas emoções? Será que nós estamos diante de um problema, diante de um desafio? Será que nós estamos tendo inteligência emocional? Ou nós ficamos estressados? Temos uma comunicação violenta com as pessoas? O Santo Irmão Aldo, ele sempre exaltava a inteligência emocional como um pilar balizador dos nossos resultados. Pois estamos vivendo, meus irmãos, em uma época onde as pessoas parecem esmiuçar de maneira acelerada aqueles sentimentos que são desprezíveis do espírito, fazendo isso aflorar a falta de paciência, a falta de mansidão, a falta de bondade no trato com as pessoas. Meus irmãos, e os que não têm esse autocontrole sofrem de uma eficiência moral. Por isso que o irmão Aldo, ele sempre atuou como um guia numa viagem pelas emoções e nos mostrou uma oportunidade que proporciona uma maior compreensão de alguns dos mais intrigantes momentos da nossa vida, fazendo com que nós possamos entender o que significa e como levar inteligência às nossas emoções. Porque, meus irmãos, inteligência emocional é força, calma é maestria. Porque, meus irmãos, nós apostólicos precisamos alcançar um ponto em que o nosso humor ele não mude com base nas ações insignificantes das outras pessoas, como aquele samaritano fez. Mesmo que tivessem desavenças, mas ele viu aquele homem ferido e caído ao chão, ele ajudou, ele teve compaixão. Nós não devemos permitir que as nossas ações ou que as ações das outras pessoas façam nós perdermos o rumo das coisas boas que fazemos. Não devemos permitir que as nossas emoções elas dominem a nossa inteligência, a nossa bondade, o nosso caráter, a nossa santificação. Então, meus irmãos, nós devemos ter essa maestria de vida, essa maestria emocional, essa firmeza, essa bravura emocional, para que nós possamos
ser melhores, para que nós possamos elevar os nossos atos ao estado da arte. Então, meus irmãos, nós devemos ser o expoente do amor, ser o protagonista da nossa história. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos refletir como está a nossa vida. Do que está cheio o nosso coração? De bondade, de amor, de perseverança? Porque, meus irmãos, se nós formos consagrados, formos um bom samaritano, se nós amar o nosso semelhante, diz as Sagradas Escrituras que olho nenhum viu, que ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Assim, permanecem agora 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Sendo o maior de todos, o amor. Por isso, meus irmãos, que é importante lembrar que foi lá no início da antiguidade que Deus o Pai, Ele criou um plano de salvação para o ser humano. E nesse plano, você que está aqui presente, o senhor, a senhora, não é somente mais um número na multidão. A vida que pulsa em sua alma o torna uma pessoa especial. Uma pessoa inigualável. Por mais dificuldades que possamos ter, por mais conflitos que possamos passar, meus irmãos, nós devemos ver a magia da vida. Pois saibam, prezados irmãos, que as flores, aquelas mais lindas, elas sucedem os invernos mais rigorosos. Portanto, tenham todos convicção de que dos momentos mais difíceis da sua vida, os irmãos poderão escrever os mais belos capítulos da sua história. Por isso, meus irmãos, nunca desistam das pessoas, nunca desistam de ajudar o seu próximo, nunca desistam de ajudar a sua família, os necessitados, das pessoas que precisam da sua ajuda. Ajude-os a corrigir as rotas da sua vida, mas se não conseguir, poupe energia, proteja a sua emoção e aguarde que eles mesmos decidam ser ajudados. Mas enquanto isso, meus irmãos, aceite-os como eles são, ame-os com todos os seus defeitos, pois amar traz saúde para a emoção, como disse o apóstolo São Paulo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e que eu conheça todos os mistérios, que eu conheça toda a ciência, e que eu tenha tamanha fé, a ponto de pegar uma montanha e transportar de lugar, mas se eu não tiver amor, nada serei. Pois o amor é paciente. Ele não se alegra com a injustiça, mas tudo suporta. E é esse amor, prezados irmãos, que o irmão Aldo quer que tenhamos um pelo outro. É esse amor que Jesus quer que tenhamos pelo nosso próximo, para que possamos assim viver uma vida feliz e abençoada. Porque quem vive unido a Jesus, meus irmãos, torna-se uma nova pessoa. As coisas antigas passam e tudo se torna novo. Por isso, vamos nos unir a Jesus. Vamos tomar uma decisão hoje e vamos nos unir ao irmão Aldo, unir a Jesus. E que a nossa oração a partir de hoje, meus irmãos, seja como a oração que Jesus fez no jardim do Getsêmani,
quando ele disse: Pai, alivie de mim essa dor que estou sentindo, mas Pai, que não seja como eu quero, mas que seja conforme a tua vontade. Então, meus irmãos, que a partir de hoje, a nossa vida não seja como nós queremos, mas que seja conforme a vontade do Pai. Prezados irmãos, para concluir esta reunião, meu muito obrigado a todos que fizeram sua parte para que esse momento de adoração e louvor pudesse acontecer. Espero que aquilo que falei e os hinos que foram apresentados sejam de benefício para aqueles que ouviram e que possam usar esse conhecimento espiritual para fortalecer a sua alma e fomentar a sua espiritualidade. Porque, meus irmãos, a cada dia, a cada ano, a cada instante que passa, nós escrevemos uma nova história, com novas etapas, com até novas pessoas em nosso círculo social. Por isso que nós estamos aqui, meus irmãos, mas não estamos aqui buscando um ponto final. Nós estamos aqui buscando apenas o próximo passo dessa nossa longa caminhada pela vida. E é essa esperança no amanhã, é essa esperança no amanhã melhor, no próximo passo, que nos faz caminhar alegres no hoje. Porque é triste, meus irmãos, olhar hoje neste mundo cheio de tantas ilusões, cheio de tantas fantasias. Nós vemos no dia a dia, meus irmãos, pessoas buscando um sucesso planetário, buscando curtidas, likes, seguidores, e esquecendo-se da longevidade da alma. Em nome do Santo Irmão Aldo, eu agradeço a presença de todos e desejo que a sua colheita espiritual seja abundante e eterna, e que o sorriso da felicidade, do amor, da saúde e do sucesso sempre enfeite os seus lábios, para que possam viver com mais suavidade e singeleza, porque viver, meus irmãos, é uma experiência única, belíssima, mas ao mesmo tempo brevíssima. E por nós sabermos que a nossa vida passa assim, tão rápido, nós temos a necessidade de compreender as nossas limitações e aproveitar cada lágrima, cada sorriso, cada conquista como uma nova oportunidade de viver e ser feliz. Vivendo assim, meus irmãos, a nossa alma terá no reino dos céus uma vida interminável, infinita e sem limites de tempo. Portanto, desejo que a paz, o amor e a vida esteja para sempre em seus corações. E para coroarmos essa reunião, eu convido a todos que puderem para que se coloquem em pé para fazermos uma oração concluindo esta santa reunião. Em sentidos de oração, vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, aqui nós louvamos, bendizemos e glorificamos o seu nome. Santa Avó Rosa, nossa Mãe Maria Santíssima, nesse momento peço que abençoe, que tudo aquilo que esses seus filhos estão fazendo nesse momento de oração, que eles estão pedindo, que eles estão suplicando, que eles estão apresentando diante de Deus, seja concretizado em suas vidas, Santa Avó Rosa. Irmão Aldo, conceda a eles aquele milagre que eles estão pedindo, conceda a eles, Santa Avó Rosa, aquela bênção, aquela meta, que eles consigam alcançar os seus sonhos. Santa Avó Rosa, envie os anjos
do reino dos céus para empoderar esses irmãos, para que eles possam ter um brilho especial e que sejam em tudo pessoas de alta performance, que possam ser melhor a cada dia, que possam mostrar ao mundo a sua melhor versão. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, peço também em favor dos enfermos, alivie as dores deles, prolongue os dias deles, Vó Rosa, lhes dê paz, saúde e prosperidade. Santo Irmão Aldo, nesse momento, eu peço que se algum desses irmãos que está aqui presente nessa reunião ou que está assistindo essa reunião, que se está sentindo alguma dor em seu corpo, que os anjos, que o poder divino presente entre nós possa restaurar a saúde desses irmãos e que ao terminar essa oração eles possam sentir-se aliviados de suas dores, que os anjos possam estar presentes em suas vidas. Santa Avó Rosa, peço também em favor desses nomes que estão nessa caixinha de oração, para que eles possam receber tudo que eles estão pedindo para si e para seus familiares. Santa Avó Rosa, Nossa Mãe Maria Santíssima, Deus nosso Pai, Jesus nosso Senhor, nesse momento eu rogo que ajude-nos, que tenhamos paz e tenhamos vida. Amém. A paz do Senhor a todos e até uma outra oportunidade.